momento a nossa escola bíblica dominical, nesse domingo, dia reservado ao Senhor, dia para o adorarmos, para aprendermos da sua palavra. Nesse momento nós vamos ler a palavra do nosso Deus no Salmo de número 25, dos versículos 14 até o versículo de número 22, que fala assim a palavra de Deus. A intimidade do Senhor é para os que o temem, as quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Amém? Vamos orar nesse momento, uma oração de adoração ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nós te adoramos nesse momento, porque o Senhor tem sido benigno, tem sido misericordioso para com as nossas vidas. O Senhor tem nos abençoado com a tua presença, com as tuas misericórdias, para que nós hoje pudéssemos estar aqui nesse momento como igreja reunidos para aprendermos da tua palavra através da escola bíblica dominical. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem ajuntado o teu povo através desse meio de comunicação, através da internet, e nós podemos juntos como igreja aqui estarmos para aprendermos mais uma lição da tua palavra. Nos guarda, nos livra de todo mal, de toda doença, de toda enfermidade, Senhor, e que possamos confiar continuamente no teu poder, na tua graça sobre as nossas vidas. Nós dependemos de ti, nós sabemos que por nós mesmos nós não podemos fazer nada, mas o Senhor nos liberta, o Senhor nos capacita, o Senhor nos fortalece através da tua palavra. Nós te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Nós vamos nesse momento entoar os cânticos. Esse cântico diz: esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Vamos falar então como o profeta Abacuque, que a alegria dele vinha do Senhor, mesmo que ao redor dele as coisas não estivessem bem. Todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. É Ele quem nos traz a paz. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, Não. olha o seu amor. Não me guie por vista. Alegre estou. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor. Seu grande amor. Não me guie por vista. Alegre estou. Este gozo que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor. O seu amor. Não me guie por vista. Alegre estou. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guie por vista. Alegre estou. E ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, e ainda
caminhada nós não estamos sozinhos, né? Jesus disse para os seus discípulos em João 15:15 que ele não mais os chamava servos, mas amigos. Né? Nós somos amigos do Senhor, podemos ter essa certeza de que Ele está conosco ao longo da caminhada. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Nós temos falado na nossa escola bíblica dominical sobre a história da nossa história. Nós temos usado como base a revista Nossa Fé da Casa Editora Cultura Cristã. Nós já abordamos, por exemplo, o período da igreja, no que diz respeito à história dos pais da igreja. Nós falamos também sobre os concílios ecumênicos, a reforma do século XVI, falamos sobre Martinho Lutero também, sobre João Calvino, falamos sobre a reforma na Inglaterra e na Escócia. Hoje nós vamos falar sobre o pietismo. Este é um termo dado ao movimento espiritual que aconteceu na segunda metade do século XVII, a partir de um personagem chamado Philippe Jacob Spinner. Por que é importante estudarmos, por exemplo, o pietismo, né? Porque esse movimento ele levou um grande avivamento espiritual no século XVII, XVIII, que foi o avivamento das missões. Trouxe um grande avivamento, por exemplo, dentro da Alemanha, através do luteranismo, ou seja, dentro do luteranismo e outras igrejas dentro da Alemanha. Deu origem também à denominação metodista, fez grandes expansões missionárias através dos batistas e outras denominações e influenciou também o surgimento do movimento pentecostal.
Eu gostaria de ler a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 6, que diz assim: expondo aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e de que há de ser, fiel a esta palavra e digna de inteira aceitação. Fazemos alguns destaques aqui neste texto. O verdadeiro ministro de Cristo e o verdadeiro cristão tem como base a doutrina bíblica. A Bíblia é a sua única regra de fé e prática. O cristão autêntico, ele rejeita todo o ensino como um conto ou como uma história de carochinha que não esteja fundamentada na palavra de Deus. Que a comunhão com Deus através da palavra, através da oração, através da santificação, precede qualquer esforço religioso, que aqui é denominado de exercício físico. Ou seja, que a vida de santificação, ela é mais importante do que a vida de sacrifício. A graça é muito maior do que qualquer sacrifício cristão. Diz ainda que a piedade é muito importante, porque ela revela a verdadeira espiritualidade com base na palavra de Deus e na vida de oração. O século XVII ele é conhecido como um período de ortodoxia protestante. Havia uma grande preocupação com a sistemática das doutrinas, ou seja, a doutrina era rigorosamente sistematizada e havia uma grande ênfase, uma forte ênfase na teologia. Mas acontece que isso foi ocorrendo desconectado de uma vida verdadeira de piedade e devoção na presença de Deus. A fé cristã ela foi confundida apenas com um mero assentimento intelectual das doutrinas. Na primeira metade do século XVII, houve muitas guerras religiosas. Foram guerras que aconteceram em vários lugares da Europa, entre o período de 1524 até 1648. E, por exemplo, teve guerras famosas, como a de 30 anos, a de 80 anos, a guerra religiosa na França. Nós falamos dessa guerra na Inglaterra e na Escócia. Houve também na Irlanda, não é? Então, a Europa estava sendo varrida por várias guerras religiosas. Então, as controvérsias teológicas e o vazio espiritual provocado por essas guerras dão vazão a uma grande necessidade de um cristianismo que mude não só a cabeça, mas mude o coração e as atitudes também. Nesse período, o luteranismo sofria declínio na Alemanha e então surge esse líder chamado Philipp Jacob Spener, que ele era muito bem preparado, ele era um estudioso de Martinho Lutero, também dos escritos puritanos, e de tal maneira que ele se tornou uma pessoa bastante piedosa e buscava muito a comunhão e a consagração na presença de Deus. Ele teve vários cargos dentro da igreja luterana na Alemanha, como por exemplo pastor auxiliar em Frankfurt, ele foi professor de Wittenberg, e nas diversas funções que ele ocupou dentro da igreja, ele percebia que os crentes se tornavam cada vez mais, tinham se tornado fortemente crentes nominais, não tinham uma vida sincera na presença de Deus. Ele, como consagrado pregador, ele procurou mudar essa realidade. Em 1670, ele convidou um grupo de pessoas para reunir 2 vezes por semana na sua casa e estudar a Bíblia e orar e se consagrar a Deus. E também, nessa oportunidade, eles estudavam o sermão de domingo. Com isso, nós destacamos a importância do pequeno grupo
não é? Que é uma tentativa de ter mais comunhão com Deus, de estudar a palavra, de propagar o Evangelho de Cristo Jesus. Esse trabalho nas casas, né, foi fortalecido e cresceu grandemente. Ele recebeu o nome de pietismo, né, que advém desse termo piedade que nós vemos aí em Timóteo. Os sermões escritos, né, por Filipe, também as suas outras escritas, não é, a sua produção literária, foi se propagando e incentivou grandemente esse movimento. Era um movimento com base nas experiências religiosas. Deve ser presente na vida cristã essa experiência pessoal religiosa. Enfatizava o estudo bíblico, que a Bíblia tinha que ser maior do que os outros escritos religiosos. Enfatizava o perfeccionismo espiritual, que seria a santificação. Mas essa tentativa se torna extrema, não é? Porque alguns achavam que se poderia ter a santidade plena, toda a santidade aqui na terra, tendo uma vida sem pecado. É claro que nós sabemos que isso não é real, isso não é verdadeiro. E eles buscavam a reforma dentro da igreja, que a igreja se tornasse mais envolvente, menos apática. O movimento petista trouxe grande ênfase no sacerdócio universal dos crentes. Nós sabemos que este é um tema do século XVI, que dizia que todo crente tem acesso à presença de Deus, que pode estudar a Bíblia, ter compreensão das Escrituras Sagradas e pode ter pessoalmente intimidade com Deus, não somente o clero. Havia grande incentivo ao cultivo da vida devocional, enfatizava a disciplina na igreja, ou seja, que fosse banido cada vez mais as práticas imorais, pecaminosas dentro da igreja. Incentivava a autoridade das Escrituras Sagradas, a tolerância cristã e enfatizava as experiências pessoais, não é? E nesse sentido, também é algo que se torna problema dentro desse movimento, porque as experiências pessoais, elas vão se tornar maiores do que mesmo as doutrinas bíblicas, e até começam a estudar a Bíblia de forma pessoal, não atentando para as verdadeiras doutrinas cristãs. O petismo influenciou, por exemplo, dentro da Alemanha, todo o protestantismo, e foi criado ali grandes centros missionários, escolas, seminários de preparo de missionários, e de maneira que essas escolas de missões mandavam missionários por todo o mundo. Houve missões na Letônia, na Groenlândia, na Índia, na própria Alemanha, em vários lugares da Europa, de forma que se tornou muito forte na Europa, não só na Europa, mas também se estendeu a outros continentes. Nós falamos, por exemplo, que atingiu a Índia, vai aos Estados Unidos também, ou seja, chega até as Américas, e lá nos Estados Unidos se torna muito forte o movimento petista através de John Wesley, e o movimento petismo também vai chegar na Inglaterra. Nos Estados Unidos afeta fortemente o movimento luteranista, o movimento luterano, fortemente o movimento metodista, os batistas, e mais tarde vai dar origem ao movimento pentecostal, que é um movimento bem mais radical do pietismo. Nós fazemos algumas considerações a respeito do movimento pietista. Nós tivemos um grande movimento no século XVI, que foi a Reforma Protestante, que foi uma volta às Escrituras Sagradas e a uma vida de culto sincero na presença de Deus, o abandono, a idolatria, a tantas práticas contrárias às Escrituras Sagradas. Logo em seguida houve uma geração que enfatizou muito também a piedade, que foi os puritanos. Então, quando nós olhamos para os puritanos, para os reformados,
nós percebemos que ali existe uma grande preocupação das escrituras sagradas, das doutrinas bíblicas e também de uma vida de piedade. Já no século XVII, há um esvaziamento dessa espiritualidade. Então, a geração seguinte, no século XVII, ela esvaziou a piedade e ficou apenas a ortodoxia, e isso acelerou o declínio espiritual e deu origem a esse clamor, espiritual, onde abre portas para o movimento pietista. O movimento pietista tem seu valor porque ele busca a vida piedosa e também enfatiza as expansões missionárias. Mas esse movimento tem contra si a grande ênfase nas experiências pessoais, de tal forma que essas experiências se tornam o centro da vida cristã, deixando de lado as doutrinas bíblicas cristãs. Nós ansiamos por uma verdadeira piedade, uma piedade que é arraigada nas escrituras sagradas. Deus abençoe os irmãos mais uma vez, e esteja derramando a sua graça sobre sua vida. Logo, logo nós estaremos novamente de volta. Gostaria de encerrar a Escola Bíblica Dominical com uma oração. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos por mais essa Escola Bíblica Dominical. Falamos, ó Deus, sobre um movimento importante que trouxe despertamento espiritual para muitas vidas. Movimento também, ó Deus, que demonstra suas fragilidades quando se afasta das Escrituras Sagradas. Queremos, ó Deus, olhar para este movimento, como despertar, ó Deus, para a nossa vida piedosa. Que possamos, ó Deus, ser estudiosos afincos da Palavra de Deus, das doutrinas bíblicas, mas que nós sejamos também, nosso Deus, crentes verdadeiros e sinceros, que buscam a vida de devoção, que buscam uma vida na Tua presença, uma vida de propagação, de pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Fortaleça a Tua igreja, Pai. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém.